Olá, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Hoje, aqui na minha frente, eu tenho o nosso convidado especial, Pastor Luiz Cláudio. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Denilson? Obrigado aí pelo convite. Para nós é uma alegria imensa estar aqui com vocês, participando desse podcast Classe Bíblica. Pastor, eu que agradeço a sua presença aqui. O pastor, ele recebeu o nosso convite, aceitou de primeira e ele está aqui hoje e vai nos agraciar com a sua presença para falar sobre um tema muito importante. E é lógico que a gente não vai conseguir falar desse tema em detalhes, tanto que a gente vai dar uma introdução hoje e, se Deus quiser, futuramente a gente vai adentrar um pouco mais nesse tema, que é o tema da família. É um tema bastante desafiador esse? É um tema bastante amplo, né? A gente está numa sociedade onde nós temos algumas situações, né, que divergem de vários conceitos bíblicos. O nosso desafio, né, hoje, pelo menos, é falar um pouco mais sobre a Bíblia, o conceito sobre a Bíblia em relação à família, para que a gente possa também auxiliar a sociedade como um todo, não só a comunidade cristã, mas a sociedade de um modo geral. Que bom. Bom, você que está acompanhando o nosso podcast da Classe Bíblica, fica aqui as nossas redes sociais para você seguir, tanto no Facebook, YouTube e Instagram, é tudo a mesma coisa. @Classe Bíblica Online. De quebra, além desse podcast, você poderá acompanhar 20 estudos que fizemos no passado sobre os mais variados temas, estudos bem detalhados que duram bastante tempo para poder responder todas as perguntas. Mas aqui, neste novo projeto do podcast, a gente vai tentar ser o mais objetivo possível, o mais prático e o mais rápido também. Então, vamos começar, pastor, com o nosso estudo? Vamos lá, vamos ao desafio. Só queria pedir para o senhor fazer uma oraçãozinha para a gente, pode ser? Ok, tudo bem. Vamos orar então? Bondoso Deus, neste momento em que estamos aqui para partilhar um pouco da Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo nos conduza e conduza cada pessoa que for assistir, a entrar em contato, e a mensagem de hoje possa surtir o efeito necessário pelo qual a sua palavra fora criada. Não só este, mas todos os demais podcasts de Classe Bíblica. Por Jesus nós oramos, abençoe o Denilson e toda a sua produção. Amém. Amém. Pastor, Sim? Vamos começar então com uma pergunta básica, né? O nosso podcast tem por objetivo a Bíblia. Okay. Ele tem por objetivo e por base principal a Bíblia Sagrada. Então, segundo a Bíblia, qual que é a definição de família? Família, se nós pegarmos o princípio, a origem dela em Gênesis 1 e 2, Gênesis 1, Deus aí faz o ser humano, Gênesis 2, ele aí cria aí a mulher, e a partir dessa narrativa, Deus dá uma orientação ao casal, para que eles se unam e a partir dali eles se reproduzam. Então, o conceito simples da Bíblia o conceito de família é um homem, uma mulher e seus filhos. A família, segundo a Bíblia, o Senhor mesmo disse que é o homem, a mulher e seus filhos. Diferentemente dessa composição, na sociedade, por exemplo, que a gente diz que a família é muito relativa, pode existir um modelo de família fora do conceito bíblico? Olha só, nós vamos avaliar algumas coisas. A gente tem ali o propósito de Deus é que homem, mulher e filhos vivam juntos, ok? Mas existem algumas famílias, até mesmo bíblica, monoparental. Você vê o caso aí de Agar, quando ela sai e vai viver com seu filho. Não é o ideal bíblico, mas é uma informação de um outro tipo de família que surgiu a partir deste problema chamado pecado. Ou seja, biblicamente falando, o modelo bíblico é homem, mulher e filhos, ok?
A partir disso, houve algumas oscilações devido ao pecado. E dentro dessas oscilações, infelizmente, nós encontramos família monoparental. Infelizmente. Certo. Agora outra pergunta. Bigamia, poligamia, essas coisas, nem estavam no nosso script Não, aqui. fica tranquilo, fica tranquilo. É aceito? Porque na Bíblia tem casos de pessoas que tinham mais de uma mulher. Sim. Davi teve 6, pelo menos, ali. Salomão teve aí umas tantas, né? Não dava nem para contar no dedo. Sim, mas qual seria a sua pergunta aí para que eu possa... Certo. A pergunta seria, é aprovado por Deus a bigamia, a poligamia? Bem, vamos pegar 2 textos base. A gente tem lá Gênesis 1 e 2, onde Deus estabelece aí o homem e a mulher, ou seja, um homem e a mulher. E aí, lá em Mateus, 19, Jesus remete a esta informação do que Deus fez. Olha, no princípio Deus fez um homem e mulher. Então, assim, embora toda a Bíblia, depois de Gênesis, ela apresenta oscilações, Jesus Cristo, ele volta ao padrão edênico, ele retifica o problema social que estava ocorrendo e ratifica a ordem divina do Éden. Ou seja, a bigamia e a poligamia acaba sendo reprovado tanto no princípio edênico quanto na própria palavra de Jesus. Ficou claro aí? Não, ficou então, claro, tipo sim. assim, Jesus acaba falando assim, ó, e vamos usar um grosso modo, e fizeram muito tumulto e tal, aí os judeus começam ali a pressionar Jesus, conversar e tal, aí Jesus fala assim, olha, desde o princípio Deus fez assim, 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 aí Jesus acaba dando um norte para os seus discípulos, né? Neste caso, nós somos seguidores de Jesus, então ele acaba dando um norte em que a poligamia, a bigamia não é o padrão que Deus orienta para os seus filhos e filhas. Jesus, então, praticamente veio restaurar a imagem original de família, que é um homem para uma mulher. Sim. Acontece, depois de toda aquela celeuma que a gente conhece do Velho Testamento, né? A gente tem o caso de Judá com a Nora, aí a gente tem um caso aí de incesto, infelizmente, que acontecera lá com Ló, se eu não me engano. Então, depois desse problema todo, em Cristo, ele consegue direcionar o padrão familiar edênico que ele então deseja e almeja para os filhos e filhas de Deus. Ou seja, ele redireciona o problema que havia, ele, como diz assim, ao grosso modo, bate o martelo e fala, não, é monogamia e não monotonia. Entendi. Fica bem claro isso. Beleza, agora vamos lá. Uma pergunta bem objetiva e talvez até meio que óbvia, mas vale a pena fazer. Por que Deus criou a família? Então, a princípio é importante a gente entender o seguinte, Deus ele não é um Deus egoísta. E por não ser egoísta, ele cria a família como uma coroa da criação. Então ele cria o mundo, cria vários seres e ali ele estabelece um padrão de harmonia para desenvolver o seu amor, para desenvolver as suas virtudes. Deus cria a família. Há salmos que diz que Deus criou tudo para o seu louvor, ou seja, para a honra, para glorificá-lo. Mas, em se tratando humanamente falando, Deus cria a família, criou a família para que os seres humanos fossem ou sejam felizes a partir deste núcleo, que é o núcleo de reprodução. Ou seja, um homem, uma mulher, eles se reproduzem através dos filhos, gerando filhos, e aí então eles desenvolvem a harmonia, o caráter. Lá em Gênesis 1 diz, não é bom que o homem fique só, façamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança, tal.
Eu até misturei um pouquinho o texto, mas deixa eu só pegar de Gênesis aqui para eu não dar a informação do texto errado, tá bom? Certo. Aí, enquanto isso, sim. enquanto o senhor vai procurando o texto, eu já quero até emendar uma outra pergunta Tá. a respeito dos filhos. O senhor falou que a família, o homem e mulher, foram feitos para se reproduzir. Eu mesmo conheço muitos casais que não gostam e não querem ter filhos. E aí, depois que o senhor responder essa pergunta, por que Deus criou a família, eu queria que o senhor respondesse aí já encarreado, se é pecado um casal que decidiu não constituir uma família, não ter filhos. Tá, ok. Depois Deus disse, lá em Gênesis 1:26, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus cria os seres humanos para desenvolver a imagem divina. E a imagem divina no aspecto emocional, no aspecto espiritual, que o ser humano ele acaba sendo uma representação divina para cuidar, e a base, o motivo pelo qual o cria é para que ele possa reproduzir através de nós a sua imagem. Legal, Ok? legal. E sobre os filhos, eu queria que você me respondesse. Se é pecado um marido, marido e esposa, né, um casal ali, que decidiu por livre e espontânea vontade não ter filhos. Olha só, a reprodução humana, ela foi uma ordem edênica. Hoje nós temos mais de 7 bilhões e meio de pessoas. E a necessidade orgânica, né, a relação sexual, os impulsos sexuais, tanto o homem quanto a mulher eles sentem. Agora, a decisão de constituir, de ter filhos, vai depender muito do próprio casal. Às vezes a gente tem até na Bíblia pessoas estéril, né, mulheres estéril, perdão, e aí eles não tiveram filhos, aí mais para frente tiveram. Então, é um direito do casal ter filhos ou não. Não é uma obrigatoriedade. No Éden houve a ordem. Adão e Eva ali não eram estéreis, então eles... se eles não se multiplicassem, acabaria ali. Acabaria ali, por causa do pecado, acabaria. Agora, assim, é uma decisão, não é pecado. A sua pergunta foi se é pecado. Não, não é pecado. Um casal decidir não ter filhos. É uma opção. Agora, é importante que antes do casamento, o casal converse sobre isso. Eu conheço amigos, né, pastores, que decidiram, não, olha, nós não queremos ter filho. Oh, tranquilo. Agora, existem aquelas pessoas, né, que querem ter filhos. Agora, existem um outro tipo de casal, que às vezes um quer ter filho e o outro não pode ter. Então, o marido quer, mas a esposa ela tem essa dificuldade. Então, a pergunta é, se é pecado? Não é pecado. Eles podem, né, existem mecanismos, graças a Deus, humanos e sociais, que eles podem fazer para ter filhos, sim, mas é uma decisão do casal. É importante que antes do casamento o casal avalie isso, se eles querem ou não ter filhos. Hoje nós gozamos dessa liberdade de ter ou não. Entendi. Ok? Perfeito. Lá no Éden não. No Éden tinha que fazer. Se não fizesse, eu e você, nós não estaríamos aqui fazendo esse podcast. Exatamente, a gente estaria, né? Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Voltando para a parte religiosa, denominacional, né? E também na questão social. Qual que é a função da família na igreja e na sociedade? Eu falei no início que é reproduzir o caráter de Deus. Agora sim, a função da família, vamos para as funções básicas. Primeira função básica, reproduzir o caráter de Deus e também refletir através do amor, do respeito, do cuidado, do aconselhar, da proteção.
E a gente não pode esquecer da ordem edênica, né? Que era para a gente cuidar da natureza, dos animais em si, ou seja, liderar. Então, assim, a família ela tem essas funções. Na igreja, ela comemora o que o Deus Criador representa. E ela comemora através, a Bíblia chama de testemunhos, ou seja, das orientações divinas. Então, é amor, é cuidado, é proteção, é afetividade. Então, assim, ela foi criada para isso. E na sociedade, a família ela tem que reproduzir isso na sociedade. A psicologia social, Albert Bandura, ele fala que o ser humano ele dá e recebe influência. Então, quanto mais a família cristã, que você perguntou sobre a igreja, quanto mais a família cristã ela emitir o amor divino, ela trabalhar com a afetividade, ela trabalhar com as orientações divinas, ela vai auxiliar a sociedade a ser uma sociedade melhor. Esse é o objetivo pelo qual Deus criara a família. Entendi. Eu lembro inclusive, na Bíblia, de uma passagem onde Deus chama Abraão para sair da terra dele, e ele é bem claro falando para Abraão que faria dele uma grande nação. Sim. Então, eu acredito que, olhando por esse lado, a família ela existe também para ser uma bênção na sociedade. Perfeito. Porque através de Abraão vieram muitas gerações. Sim. E penso eu, estudando a Bíblia, que o chamado de Abraão para ele ser uma grande nação foi para que, através dele, a bênção pudesse ser passada para gerações seguintes. Sim. Como eu falei, Deus não é um Deus egoísta. Você foi perfeito na colocação. A nossa função é abençoar outras pessoas. E uma das maiores funções de bênçãos é o cuidado. E na família, aí, assim, Deus ele faz tudo assim que se encaixa de uma forma perfeita. O esposo, ele abençoa a esposa, né, a mulher ela tem essa capacidade, o ser feminino tem essa capacidade de absorver o amor paterno e conseguir distribuir isso entre os filhos de uma forma que nenhum outro ser consegue. Essa é a realidade. Existe até um livro chamado Lar Adventista, ou alguns falam o Lar Cristão, ou Lar Sem Sombras. A autora ela menciona exatamente isso. A capacidade de absorção feminina, ou seja, da mãe, e distribuir. Então a gente abençoa as outras pessoas, recebendo as boas influências do lar. E aí a gente consegue reproduzir isso para uma sociedade, para termos uma sociedade mais madura. Amém. Eu quero fazer a pergunta específica aqui do marido e da mulher. No caso do marido, a gente vê na Bíblia que o marido é o cabeça, né? O marido é o cabeça ali da família, né? Ele é o a gente usa o termo sacerdote, mas ele seria o que comanda a família. Geralmente as pessoas falam, o marido é o que manda, mas na verdade quem manda é a mulher, ao contrário. Quem manda é o pescoço. O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço que decide para onde a cabeça vai, né? Mas quando a Bíblia fala a respeito das funções do marido e da mulher, dá a entender que a mulher tem que ser sujeita ao homem. Dá a entender isso, uma leitura bem superficial. Então eu já queria lançar para o senhor duas perguntas, né, numa só. A função do marido e da mulher no relacionamento e se um é maior do que o outro. Tá, vamos lá. Vamos começar pela a segunda pergunta, segunda parte da pergunta. Quando Deus faz o ser humano, nós temos as mesmas características. O que difere é a questão biológica apenas. A mulher tem um braço, o homem tem braço. A mulher tem perna, o homem tem perna. Então, daí já dá para a gente ver que por Deus criar o ser humano apenas biologicamente diferente, lógico, tem algumas questões cerebrais também, né? Algumas questões hormonais também, mas, a grosso modo, o homem e a mulher não há uma
competitividade de quem é o maior. Não há isso. Bem, as funções, elas passam a ser diferentes. A função paterna é a função materna é outra. A função marido é uma, a função esposa é outra. Então, quando a Bíblia ela apresenta a questão do cabeça, engraçado, a Bíblia, então as pessoas pegam só essa parte da Bíblia lá em Efésios 5, se eu não me engano, 4, 5, Efésios 5, para ser mais exato. Depois a gente coloca o texto aqui. Isso. Fala só da cabeça, mas aí o texto continua dizendo assim como Cristo amou a igreja. Então, assim, a função, vamos usar a cabeça, o cabeça. A função do cabeça é fazer com que a outra parte se sinta amada. Quando a gente fala do amor de Cristo, e quando a gente vê o que Cristo fez na Bíblia, e quando a gente começa a ler o que ele tem por nós, a gente começa a ter uma admiração muito maior. Então, a função do cabeça aí é amar amplamente. Quer ver só um exemplo? Se a gente vai lá para Gênesis 2, onde o homem deixa a pai, mãe e tal, e se une, sabe, o mandamento honrar pai e mãe, ele é claro. Então, quando a gente deixa a mulher de nossa vida, nós homens deixamos a mulher de nossa vida, que é nossa mãe, a gente não deixa para ter alguém que vai ser inferior a nós. A gente deixa para que a gente agora distribua esse amor recebido pela mãe, a gente distribua a uma mulher. Então, a função masculina, ou a função do homem, ela é diferente da função da mulher, da esposa. Então, quando a Bíblia fala cabeça, não está se referindo num conceito de mandar. Está se referindo num conceito de amor. Aí o texto ainda diz assim: marido, amai a vossas esposas. Ou assim como Cristo amou a sua igreja. Sim, ele termina o texto dessa forma, Sim. que o marido tem que amar a esposa. Então olha só, ser cabeça aí, o que ocorre? Às vezes, ser cabeça é auxiliar no direcionamento. Auxiliar. Perdão. Então, esse auxiliar no direcionamento é a gente sermos parceiros ali. Quando Paulo escreve, havia todo um contexto cultural. Não estou dizendo que a Bíblia precisa ser revisada, não. Então, o princípio ali é que o homem ele não deve ter uma postura machista, uma postura de superioridade, mas ele saber conduzir a família. Mais lá na frente, a gente vai ler lá que o presbítero, né, tem que ser o esposo de uma só mulher, que o presbítero tem que saber conduzir bem a família. Então, a princípio é saber conduzir. A mulher também saber conduzir, administrar. Na época bíblica, quem mais fazia os trabalhos fora eram os homens. Então, havia aquela questão toda de provedor, etc. Não, hoje a mulher trabalha junto com o marido. Então, há uma coisa que converge para o conceito bíblico para os nossos dias hoje nós temos que amar, fazer com que a outra pessoa se sinta bem ao nosso lado e vice-versa. Não é à toa que, quando Deus, acredito eu, que quando Deus fez Eva, o Senhor pode falar isso melhor do que eu, ele não tirou de nenhuma outra parte do corpo, tirou justamente da costela de Adão. E eu queria te perguntar, por que justamente a costela? Olha só, assim, Deus tirou dali
por uma questão... Simboliza alguma coisa ou é somente uma questão estética? É uma questão estética. Assim, a expressão, eu acho que a expressão, ele é mais do que a questão da costela em si. A expressão é que seja uma auxiliadora idônea. Então, gente, um homem quando tem uma mulher que o auxilia, idônea, por exemplo, uma mulher quando orienta, tal, permita até brincar, né? Quando a mulher diz assim, olha, eu te avisei, o negócio dá errado, mas assim, se a gente pega isso daí, quando às vezes dá um erro, em alguma coisa que a gente vai gerenciar, e o homem acaba, e a mulher vai falar assim, olha, eu te avisei e tal, e a gente fica com aquela cara vermelha, envergonhada. O objetivo é que a mulher seja uma auxiliadora. Então a Bíblia, em momento algum, ele fala que a mulher deve ser escrava. Ela deve ser uma auxiliadora. Quem é que não gosta de ser auxiliado em algo? Entendi. Então, o objetivo ali é que a mulher fosse uma auxiliadora. Nossa, eu pensando que não foi na costela porque fica do lado do coração ali. Não, assim, não há problema fazer essas inserções, não há problema, né, ilustrar, falar, não há problema algum. Assim, eu acho que a palavra de Deus, quando Deus se dirige, ela passa a ter mais peso do que apenas o lado da costela. Quando Deus fala assim, olha, que seja uma auxiliar idônea, então ele está dando um referencial, para mim, fantástico para a mulher. Socialmente o que fizeram, aí não é um problema de Deus. Mas o que Deus direciona, alguém do seu lado para te ajudar. E cá entre nós, ter alguém do lado é muito melhor. Tanto Salomão quanto lá em Amós 3:3, né? Acaso andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Um cordão de 3 dobras é mais forte do que de 2 ou uma dobra. Então, dá esse conceito de parceria. Homem e mulher. Eu acho tem uma expressão social que os repórteres usam e eu acho muito legal. Só que às vezes eles fazem de forma pejorativa, né? O homem matou a sua parceira. Mas assim, o conceito de parceiro, parceira, eu acho essa palavra muito gostosa. E acho que nós cristãos poderíamos usar até ela com um certo orgulho santo, né? Uma brincadeira aqui, mas uma certa satisfação. Nossa, aqui é minha parceira. Por que parceiro? Gente, só quem é casado sabe o que é uma parceria. Eu conheço casais que passaram por várias situações. Então eles têm orgulho de dizer, essa aqui é minha parceira, eu estava com essa dificuldade, ela estava do meu lado e tal. Então acho que a palavra parceria para casamento e família é uma coisa assim, para homem e mulher, é uma das palavras, para mim, mais forte, socialmente falando. Sim. Estamos chegando na reta final do nosso podcast aqui, só que eu não posso terminar esse assunto sem antes falar sobre dificuldades. Porque eu também não queria que durasse muito tempo, até porque para não estender muito, que nem eu falei, eu posso, se o senhor aceitar, eu posso chamar o senhor para falar somente sobre essa questão que eu vou perguntar agora, mas o que um casal pode fazer quando enfrenta dificuldade no relacionamento? E, aí eu já emendo a última pergunta aqui, melhor, a penúltima, se um relacionamento não está dando mais mesmo, e o casal resolve se divorciar, qual que é a... Melhor, reformulando a pergunta, a Bíblia, ela aprova o divórcio por qualquer motivo, mas antes vamos focar na questão do descontentamento, das dificuldades. O que o casal pode fazer para solucionar isso? Bem, Denilson, tudo na vida tem jeito. Algumas pessoas dizem assim, não, só não tem jeito para a morte, né? Aí a gente pega lá a ressurreição de Cristo, a gente descobre que até para a morte tem jeito. Casamento é uma parceria onde duas pessoas decidem. Antigamente havia aquela questão paternal, né? O pai prometia e tal, mas hoje é uma questão de decisão.
Para Deus, o casamento, lá em Mateus 19, o casamento é algo vitalício. Então, quando há uma dificuldade, as pessoas elas devem buscar primeiramente as ferramentas bíblicas para acertá-las. Primeiro, amar não é uma questão sexual apenas, porque, permita-me brincar, infelizmente, a gente tem um prazo de validade em vida sexual. Então, amar é desejar o bem da outra pessoa, custe o que custar. Então, quando há uma dificuldade, nós temos que trabalhar primeiramente com os 2 mandamentos bíblicos, que é amar e perdoar. Quando essas dificuldades elas persistem, o casal deve avaliar. Aí entra já um outro padrão que Jesus pede, a questão da humildade. O casal ele deve avaliar quais são os pontos de divergências que existem e como fazer para que eles possam ser retificados, avaliados, mudados. E aí, quando os aspectos bíblicos eles fogem, aí não há nenhum problema do casal buscar uma ajuda externa. Aí entra aí um psicoterapeuta, entra aí um psicólogo, entra aí um próprio pastor, um pastor especialista, porque a função do casamento não é assim, agora eu não quero. Não. Então, antes de entrar para o casamento, a pessoa ela tem que entender que essas oscilações elas vão ocorrer. Eu até brinco assim das crises ímpares, né? Um ano de casamento, já quando faz um ano aí tem aquela primeira tal, aí depois 3 anos, aí 5, 7. Então assim, eu até brinco, chamo de crise ímpares, porque é uma brincadeira, tá? Não é uma... Eu tô chegando a 5, viu? Então assim, existem... Então assim, o desgaste no relacionamento, ele acontece, mas as pessoas elas devem aprender a lidar com essa situação. Por quê? Casamento, ele não é um trabalho que a gente pega, muda e tal, porque há algumas situações psíquicas envolvidas e as pessoas acabam sendo feridas quando elas se separam. Então, o segredo casamento está com problema, avaliem-se. Aí a psicanálise ela até trabalha muito essa questão da autoavaliação e tal. A psicologia amplia mais. Então, assim, o casal deve avaliar. Depois do pecado, permita-me usar uma expressão, uma brincadeira aqui. Sim. Depois do pecado, nós ficamos bipolares. Só uma brincadeira, tá? Mas por que bipolar? Porque a gente vai oscilar. Vai oscilar. A gente vai cometer algumas falhas humanas. Não estou falando de pecado, onde a pessoa insiste que o pecado é certo. Eu estou falando em falhas. E nessas falhas a gente tem que saber lidar com elas. Então, havendo dificuldade, usar as ferramentas bíblicas para tentar consertá-las. Amor, perdão, humildade. Lá em Provérbios fala bastante sobre a sabedoria. Sabedoria. E eu até acrescento, as pessoas elas podem ler sobre o assunto na qual elas estão vivendo, para que elas possam ajustar essa situação. Então, assim, quando foge, quando esses mecanismos bíblicos e esses mecanismos sociais, né, que aí às vezes é um problema sexual, às vezes é um problema de ordem financeira, às vezes é até a questão da oscilação. Então, fugiu disso, aí busca uma ajuda externa. Ok? Ok. Agora eu vou responder logo a outra pergunta.
Essa outra aí é até que a morte os separe mesmo ou pode ter um motivo aí para uma separação? Olha só, vamos lá. Deus criou os seres humanos para viverem felizes. O ser humano decidiu ter uma felicidade diferente através da desobediência. Veio essas dificuldades. O casamento para Deus é até que a morte o separe. O casamento é uma aliança. E Deus não é um Deus que ele fica desfazendo alianças. Quando os seres humanos eles possuem maturidade e há uma ofensa ou há uma violação da integridade de um dos cônjuges, aí o divórcio ele passa a ser uma válvula de escape para manter a vida, porque a vida nesse aspecto, para Deus, ela é mais importante que o casamento. Aí, por quê? Vamos supor que um indivíduo fica aí batendo na mulher. E a mulher perdoa, o cara bate, perdoa e o cara bate, perdoa e o cara bate. Então, chega um momento em que aquele ato de perdão dela pode se tornar um ódio e ela matar ele, ou ele mesmo matar ela. Então, e quando eles tentam todas as nuances, a Bíblia, ela entende que houve uma violação do voto matrimonial. Aí que está. Quando a violação do voto matrimonial, ela é uma violação constante, a pessoa está anulando o casamento. Então, o que é uma violação constante? Eu não falo de uma queda de um adultério. Eu falo em sequências de adultérios. Aí a pessoa ela tem aí um alto grau de violência. Então ela está violando. Então assim, o divórcio ele não é bíblico. A Bíblia não autoriza. Porém, quando Jesus fala assim, por causa da dureza do coração, ou seja, é porque a pessoa ela não deixa os princípios cristãos entrar no coração dela, aí ela prefere ser o quê? Dura de coração. Ela prefere deixar os princípios divinos transformá-la. Então, assim, aí o divórcio, ele acaba sendo uma opção não bíblica, mas para resguardar a vida do indivíduo. Infelizmente. Agora, quando as dificuldades... É aquilo que eu falei, lembra quando eu falei de parceria? Casamento é parceria. Né? Então, você imagina aí, um cara que está com uma depressão. Poxa, ter uma parceira do lado é muito importante. A mulher que entra numa crise de ansiedade. Você imagina uma família onde os filhos eles precisam desse referencial materno e paterno. Então, o que eu sugiro, antes da pessoa entrar para o casamento, ela orar, jejuar, né? Pedir para as pessoas da igreja orar ou os amigos orarem e avaliar. Porque muitas pessoas podem não entrar no céu, porque elas fizeram do casamento um mecanismo apenas de fuga da sua própria realidade, ferindo outros corações. Então, aí já vou dar até uma dicasinha, me permita dar uma dicasinha? Sim, à vontade. Para quem quer casar, para quem pensa em casar. Bem, eu vou dar 4 dicas como se escolhe um cônjuge, né? Como um homem escolhe uma mulher ou como a mulher vai escolher um homem para casar. Primeira dica:
qual é o conceito que essa pessoa tem de Deus. Não basta só falar amém, aleluia. Quais são os conceitos? Quais são os limites que essa pessoa tem em relação a Deus? Então, por exemplo, eu conheço pessoas, não, olha, eu não faço isso por temor a Deus. Lá em Provérbios 4, se eu não me engano, diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, primeira dica, qual é o conceito que essa pessoa tem em relação a Deus? Eu não estou falando dela ser religioso, eu estou falando dessa pessoa ter qual é o temor que ela tem, o referencial dela que ela tem em relação a Deus. Segundo conceito, como escolher? Se é um homem, como esta mulher que ele vai casar, como ela trata os homens que vivem no meio social dela, pai, irmão, tio, avô, como ela trata esses homens, certamente ela vai tratar você como esposo. Semelhantemente como o homem trata a própria como mãe. Ele trata a mãe, como ele trata as irmãs, como ele trata... Então, gente, ó, deixa eu usar uma gíria, isso é batata, viu? Terceiro aspecto. Como esta pessoa se relaciona com as coisas... Deus criou a natureza. Como ele se relaciona com as coisas da natureza. Se ele é uma pessoa rude com os animais, eu não estou falando um cara que trabalha num abatedouro, tá? Não estou falando isso. Um cara que trabalha num abatedouro, um cara que trabalha num aviário, ele, infelizmente, ele tem que fazer aquilo para... não estou falando aqui, até usei a expressão infelizmente, mas ele trabalha ali para manter, É a profissão dele. É a profissão dele, tá? Então, assim, como ele trata um cachorro, um gato, uma planta, uma flor. Eu não estou falando para o cara ser, o homem ser afeminado ou a mulher, não. Eu estou falando como trata, se essa pessoa trata com respeito, com reverência. E quando eu digo respeito é o seguinte, porque infelizmente existem pessoas malévolas com animais, existem. Existem pessoas que pegam o rabo do gato, amarra assim, faz coisas horríveis, Pega, às vezes o cachorro tá cruzando ali com a cadela no meio da rua, existe uma pessoa que vai lá e maltrata. Então, se faz isso, ele não tem cuidado com a natureza de Deus. Então já é um sinal. E quarto e último, temor a Deus é uma coisa, agora vem uma outra questão. Como esta pessoa se relaciona com a vida espiritual. Se essa pessoa ela tem uma vida espiritual. O que é a vida espiritual? Permita-me falar da minha esposa, Não poderia falar de família, aí não falar. Quer falar pra câmera? Tá. Fala com ela aí, amor. Permita-me falar, amor. Aí, falar com a Adriana. Desde quando eu casei, eu sempre observei. Eu nunca mandei, eu nunca falei assim, Adriana, você já leu a Bíblia? Eu sempre, ela sempre foi a menina que está lá, no cantinho dela, lendo a Bíblia, a lição dela. Sabe, aquilo dali para mim é um dos maiores referenciais espirituais que eu tenho na minha esposa. Eu sou um marido satisfeito por ter isso nela. Então, 4 dicas infalíveis. Vai casar, temor de Deus. Temor que eu digo assim, às vezes a pessoa não tem assim, não é uma pessoa religiosa, mas é uma pessoa que tem um temor, respeita as coisas de Deus. Permita usar as pessoas, respeita o que é sagrado. Segunda, como trata os pais. Terceiro, como trata aí a natureza de Deus. E quarto, se essa pessoa, ela é voltada assim. A minha esposa ela nunca fez isso por uma questão de exibicionismo. Então, você sente a espiritualidade da pessoa porque ela faz aquilo, é algo natural. Sim. Então, é intimidade com Deus. Se ela tem intimidade com Deus. Exatamente.
não é algo forçado, não é algo que faz porque antes de eu ser pastor, ela já fazia isso. Então, para mim, né, permita-me, ela passou nos quatro quesitos para ser uma esposa, viu? Vamos lá, então. A última pergunta, né? Pergunta final, ela é meio que redundante, porque o senhor já falou um pouco sobre cada um desses temas, mas o que eu posso fazer para continuar sendo feliz com a minha família, para continuar transmitindo felicidade, para cuidar da minha família, para cuidar da minha família, para que ela dure o máximo de tempo possível. Ok. Permita-me exaltar uma profissão aqui, né? Existe uma profissão chamada enfermagem. A função da enfermagem é cuidar do paciente. Quando a gente vai lá no Éden, a gente olha que a responsabilidade que Deus deu ao homem é cuidar. Felicidade não está em eu egoisticamente querer que apenas as coisas se autorrealizem na minha vida. Casamento é fazer o outro feliz e você se sentir feliz por fazer isso com a outra pessoa. Quando eu busco, né, só minha realização sexual, só minha realização financeira, quando eu começo a buscar só isso, infelizmente, eu acabo descuidando do outro. E como eu falei na enfermagem, engraçado, na enfermagem, não sou enfermeiro, peço até desculpas aí aos enfermeiros se eu cometer alguma gafe, mas o segredo da enfermagem é cuidar. E você percebe quando o enfermeiro ele cuida. A minha filha esteve internada devido a uma cirurgia que ela fez, e todas as vezes havia uma enfermeira bem específica quando a minha filha estava na CTI. Era o plantão dela. Ela vinha, ela olhava nos meus olhos e falava assim: pai, tá tudo bem? Mas não era um jargão da profissão. Você sente quando a pessoa diz assim: pai, senhor, oi, bom dia, feliz sábado, tal. Você conhece quando é automático, mas ela faz isso do coração. Então, o segredo é olhar no olho da esposa, ou a esposa olhar no olho do esposo e dizer assim: poxa, tá tudo bem? No que eu posso te ajudar? Eu acho que o segredo do casamento é quando você trabalha para que o outro seja feliz. Qual o segredo? Por que isso? Porque quando você faz a outra pessoa feliz, é impossível, só se a pessoa tiver algum distúrbio psiquiátrico, né, grave, mas é impossível esta pessoa não estornar para você algo para que você seja feliz. Obrigado, pastor. Acho que acabou as perguntas nossas aqui. Eu agradeço ao senhor pela sua participação aqui no nosso podcast Classe Bíblica. Deixo aqui para os nossos convidados as nossas redes sociais mais uma vez: Facebook, YouTube e Instagram, @Classe Bíblica Online. E nesse momento, quer dirigir uma última palavra aí para os nossos queridos que estão assistindo? Tá, ok. Eu quero agradecer a você por me dar essa oportunidade. Há uma diferença de podcast para um sermão, porque no podcast você é pego a queima-roupa, né? Então as perguntas elas acabam sendo ampliadas. Já no sermão você tem uma questão cadencial, mas eu quero deixar um recado para você. Embora algumas famílias tenham sofrido algumas reveses, algumas dificuldades, o plano de Deus sobre a família é o melhor plano. Foi a segunda instituição edênica onde Deus
deu ao homem a capacidade de amar e ser amado. Então, não desista da família. Não desista, por maiores que sejam as dificuldades. A palavra parceiro, parceira, é uma das palavras-chave para um bom casamento. E, citando aí 1 Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo escreve assim: o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. E lá no verso 8 ele diz assim, esse que eu falei foi o verso 7, ele fala assim: o amor jamais acaba. Então, amor ele não acaba. Porque se ele acabasse, Jesus não teria vindo nos salvar. Se o amor acabasse, Deus deixaria de existir. 1 João capítulo 4, verso 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, fica aí nosso apelo para que as famílias sejam revigoradas pela mensagem bíblica do que é a família. Amém. Pode encerrar com uma oração? Ok. Senhor, ó bondoso Deus, talvez esse estudo ele seja até às vezes fora de foco de muitas famílias que estão assistindo. Talvez muitas famílias já estejam desintegradas, já estejam esfaceladas por várias circunstâncias na qual o seu inimigo tem forçado para destruí-las. Então, Senhor, por favor, qualquer que seja a pessoa que esteja assistindo esse podcast, restaura a família, e se a família não tem como ser restaurada, mas que esta pessoa, ao construir uma família, ele possa ser abençoado e transformado pelas palavras ditas aqui, e ele possa buscar mais, para que ele possa refletir o teu caráter na família. Perdoa-nos, porque às vezes somos falhos e como cônjuge temos limitações, mas que teu Espírito Santo possa ser o agente transformador das famílias, mantenedor das famílias cristãs e transformador das famílias que um dia tiveram alguma dificuldade. Que teu Espírito Santo venha nos alcançar e alcançar a estes que assistem esse estudo, este podcast. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado pela sua presença. Nos vemos então em nosso próximo podcast Classe Bíblica. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.